ser 7 de setembro para os brasileiros? Dia da Independência. Meus irmãos, nós também sabemos que o presidente do nosso país, o Jair Bolsonaro, sofreu no ano passado um atentado e hoje, por motivo desse atentado, ainda tem passado por algumas cirurgias. Eu gostaria que o irmão Anísio se colocasse em pé e orasse pela recuperação do presidente, desse sabedoria a ele. A gente vê que muitas vezes está faltando bastante sabedoria ao presidente, mas quem somos nós para julgar ou apontar o dedo? Mas que ele faça um bom governo e assim todo o Brasil terá cada vez mais aquilo que precisamos. Irmão Anísio. Santo Deus, amado Pai, estamos na tua presença, Senhor, uma igreja tua, nesse momento de culto, de adoração ao teu nome, Senhor. E agora, em especial, a igreja como um todo levanta o seu pedido de oração em favor do nosso presidente, Senhor. Que realmente a tua mão esteja com ele lá no hospital, recuperando desta 4ª cirurgia em razão do atentado sofrido. Mas muito mais, Senhor, na recuperação da saúde, mas que haja, Senhor, uma recuperação de capacidade, discernimento para administrar esse país. Muitas vezes tem professado, te conhece, que realmente, Senhor, a tua palavra e o reconhecimento da tua graça possa estar no coração dele, da esposa, para que possam fazer uma administração segura. A tua palavra ensina que quando o governo vai bem, o povo se alegra porque vai bem. É assim, Senhor, que nós queremos pedir nesta hora. Sabedoria para que ele possa administrar esta tão grande nação. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Irmãos, nós vamos fazer a leitura do texto que se encontra aqui em Amós, capítulo 5, Amós 5, versículos de 1 ao 6. Amós, capítulo 5, versículos de 1 a 6. Convido a igreja a se colocar em pé. Vamos fazer a leitura desse texto numa só voz. Ouvi esta palavra. Ouve esta palavra. Todos juntos, irmãos. Ouve esta palavra que levando como lamentação sobre vós, ó casa de Israel. Caiu a Virgem de Israel, nunca mais tornará a levantar-se. Estendida está na sua terra, e não há quem a levante. Porque assim diz o Senhor Deus: a cidade da qual sai o rio conservará 100, e aquela da qual sai 100 conservará 10 a casa de Israel. Pois assim diz o Senhor, a casa de Israel: buscai-me e viverei. Porém não busqueis a Betel, nem venhais a Gilgal, nem passeis a Berseba, porque Gilgal certamente será levada cativa, e Betel será desfeita em nada. Buscai ao Senhor e viverei, para que não irrompa na casa de José como um fogo que a consuma, e não haja em Betel quem a apague. Amado Deus, querido Pai, continuando ainda na sua presença, queremos, ó Deus, clamar a Deus pelo nosso país, clamar a Deus pelas nações, e aproveitar, ó Deus, o tempo que nós temos para evangelizar, anunciar e proclamar as boas novas, ó Deus. E aproveitar, ó Deus, quando nós estamos em tempo de missões nacionais, lembrar do nosso país, lembrar do nosso Brasil, lembrar dos nossos estados, do povo brasileiro, ó Deus, que caminha a passos largos à frente, Senhor. Fala, Senhor Deus, ao meu coração pelo Teu Espírito, fala ao coração de cada irmão. É o que nós pedimos no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Podeis assentar, queridos. Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. E é esse, irmãos, o tema que escolhi para a mensagem desta noite. Quando
candidatou para presidente do Brasil, eu votei nele. Ele fez um bom governo, primeiro mandato, segundo mandato, nós sabemos que, por causa de reeleição, não foi um bom governo. Quando o Lula se candidatou para presidente do Brasil, eu não votei nele, ele ganhou, e eu orei para que ele fizesse um bom governo. Primeiro mandato, até que ele fez um bom governo, segundo mandato, pelos mesmos motivos de reeleição, fez um péssimo mandato. Depois veio a Dilma, se candidatou, eu não votei na Dilma, e infelizmente ela fez um mau governo. O irmão Anísio hoje, falando de manhã sobre a questão de reis que foram maus para com o Senhor, mas fizeram bons governos. Se nós olharmos, Jeroboão, por exemplo, fez um excelente governo, fisicamente, trazendo prosperidade para a nação de Israel, mas como espiritual, foi um mau governo. Eu gostaria, queridos irmãos, que nós começássemos a pensar nesse sentido, porque quando Jair Bolsonaro se candidatou, e aquela forma de dele agir, trouxe muitas pessoas dizendo: eu não quero saber desse homem, esse homem é grosso, esse homem é isso, é aquilo. E é bem verdade que ele tem falado mais do que devia. Eu mesmo, muitas vezes, me considero que eu dou bom dia a cavalo. Vocês sabem o que quer dizer esse termo? Sabe, Jéssica? Dar bom dia a cavalo? Falar um pouquinho demais. E ele achava demais, até demais. Mas ele tem se demonstrado a favor da palavra de Deus, a favor de buscar Deus. E espero que ele venha fazer um bom governo. O que me entristece é ver pessoas ou cristãos evangélicos torcendo para que o governo dele seja ruim, para eles dizerem: eu não avisei que o governo dele era ruim. Mas se o governo dele for ruim, o que será da nossa nação? O que será do nosso país se ele fizer um mau governo? O que será das pessoas se ele fizer um mau governo? Mas eu quero, irmãos, que nós pensemos um pouquinho, usando o texto aqui de Amós, como nós acabamos de ler, e venhamos a pensar. E aqui diz: ouvi esta palavra que levanto como um lamento. E eu não quero pensar simplesmente na questão de que o presidente, que os governantes venham fazer um bom governo. Isso nós queremos, e vamos orar para que eles façam um bom governo, fisicamente, materialmente. Mas vamos pensar, queridos irmãos, na nação como lamento. Não somente no governo, não somente nas autoridades, mas no povo. Esta mensagem do profeta Amós e fui para a nação de Israel. Porém, meus irmãos, esta mensagem continua atual e serve para a advertência de todos os países, de todas as nações, inclusive ao nosso Brasil. Meus irmãos, vamos levantar um lamento. A irmã Cida veio aqui e falou sobre a questão de missões. E como igreja batista, com aquele sentimento que nós temos herdado dos batistas lá do passado, vamos levantar um lamento, vamos levantar um clamor por missões. Vamos abraçar a causa. E a irmã Cida tem razão quando ela diz: olha, nós podemos até levantar recursos para missões, assim, vamos fazer alguma coisa, mas não vai ajudar se nós não nos envolvermos. Conta-se que nos Estados Unidos a igreja levantou um trabalho para levantar recursos, missões, e uma família, a mais pobre da igreja, eles disseram, a mãe e duas filhas disseram: vamos fazer um trabalho sobre missões. E começaram. A mãe falou: olha, eu posso costurar, vou pegar umas costuras para fazer, e o dinheiro que entrar dessa época eu vou dar para missões. As meninas, mocinhas, adolescentes: mãe, o que eu vou fazer? Aí fala: você não pode cuidar de um bebê, vai ser babá.
E a outra, o que eu faço? Faz uma faxina, alguma coisa nesse sentido. E elas se envolveram de tal maneira que elas começaram a trabalhar e Deus começou a abençoar a casa delas. E no dia que foi levantada a oferta de missões, elas levaram. Irmãos, concluindo, houve $260 levantados de oferta de missões daquela igreja. $200 foi dessas 3 mulheres. $60 de toda a igreja. As mais pobres, que eram da igreja, levantaram $200. O pastor envergonhado, os demais líderes da igreja envergonhados, pegaram aquele dinheiro, contaram, puseram num envelope e foram levar para a família. E disseram para elas: olha, nós sabemos as dificuldades, as lutas que vocês têm, nós queremos dar esse dinheiro como oferta de missões para vocês, uma oferta de missões para vocês. E a mãe disse: não, pastor, nós oramos, nós trabalhamos e nós levantamos essa oferta para missões, para os nossos missionários. E o Senhor até nos ofende fazendo isso, de trazer esse dinheiro para nós. Queridos irmãos, nós temos que envolver. Mais do que ofertar, há necessidade de se envolver, do lamento. Vamos lamentar pela nossa pátria. Vamos começar a fazer um lamento pela nossa cidade. O Anísio também hoje de manhã, se referindo ao julgamento que eu acho que vai haver ainda sobre o que ocorreu uns anos passados, acho que 1 ou 2 anos passados, sobre o empresário e sobre uma outra pessoa que acabou culminando a morte de várias pessoas. É triste. O que ocorreu foi um fato triste. Pessoas morreram. Um está sendo julgado, vai ser condenado. E nós não levantamos clamor, nós não levantamos um choro por essas pessoas que estão aí caminhando a passos largos para a perdição. Porque muitas vezes nós estamos mais preocupados com nós mesmos. Precisamos, irmãos, levantar o clamor. Lamento primeiramente para que nós não estamos levando a sério a urgência e a relevância que é o termo Paulo sentiu. Quando cantamos o último cântico, eu ali no meu banco, pensei, e talvez eu acho que vocês, não sei se vocês pensaram, não vou julgar, mas aquele cântico, só ele em si é uma pregação. Só ele é uma pregação. Maranata, vem Senhor Jesus. E todo o cântico fala de que nós devemos ir anunciar a mensagem de redenção às pessoas. O apóstolo Paulo, há 2000 anos atrás, já alertava os cristãos lá da igreja de Tessalônica. E ele diz: não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Meus irmãos, eu acredito que nós temos dormido. Eu acredito que muitas vezes nós temos deixado de lado a relevância desse assunto, desse tema tão importante, que é a transformação de vidas, que é levar as pessoas ao conhecimento do Evangelho, da salvação. Essa semana, evangelizando uma senhora, e ela disse, uma pessoa instruída, uma pessoa culta, uma pessoa que tem estudo, e ela me disse: eu não conheço, eu não entendo a questão de ser salvo. E aí eu pude falar para ela o Evangelho da salvação de Jesus Cristo, e ela ficou muito alegre. Não fiz o apelo, meus irmãos, estou trabalhando ainda com ela, tenho a oportunidade de várias vezes falar do Evangelho, e ela ficou muito feliz. Mas eu, ao sair dali, eu fiquei pensando: se essa pessoa morrer, e se ela morrer? Ela entendeu, eu expliquei direitinho o Evangelho, e fui fazer perguntas, como eu digo sempre à igreja: façam perguntas. Se você está evangelizando, faça perguntas,
Porque através das perguntas você vai saber se a pessoa está entendendo ou não. E as perguntas as quais eu falava para ela, ela entendia, ela respondia aquilo que ela estava entendendo. E ela tem uma linha, assim, digamos, meio espírita. E ela falou assim: mas então quer dizer que vocês evangélicos são igual aos espíritas? Não somos iguais, irmãos. Mas nós somos espiritualistas, como os espíritas são espiritualistas. E voltando aqui, pensando um pouquinho, depois eu vou concluir essa fala minha. A volta do Senhor Jesus é iminente, eu disse a ela. E os cristãos que não observam essa verdade estão dormindo. E é preciso que sejam acordados. Meus irmãos, nós começamos a nos envolver com as nossas tarefas, com os nossos afazeres, com as coisas que nós temos. E como a irmã Zinda disse, nós temos 24 horas e cada um tem a sua 24 horas, que é igual a todos. Ninguém tem uma hora a mais ou uma hora a menos. Mas muitas vezes nós nos envolvemos tanto com os nossos afazeres que esquecemos também até mesmo de orar pelos nossos missionários, orar pela igreja, orar pelos irmãos enfermos, orar por missões. Quando nós nos envolvemos com missões, quando passamos a trabalhar por missões, quando aprendemos a orar por missões, quando passamos a amar missões, literalmente somos representantes de missões e estamos apressando a volta do Senhor Jesus. Maranata, vem Senhor Jesus. Meus irmãos, é o que nós como cristãos precisamos fazer. Eu não estou dizendo a vocês para deixarem seus trabalhos, eu não estou dizendo para vocês deixarem seus estudos, eu não estou dizendo para vocês deixarem suas casas, não, mas eu estou dizendo em ver com as prioridades. Comece a colocar como prioridade a salvação do seu vizinho, a salvação da sua vizinha, a salvação do seu amigo, a salvação da sua amiga. Comece a mudar a prioridade agora, porque certamente Cristo vai voltar, e nós cremos nisso, e nós temos até a oportunidade de apressar a volta do Senhor Jesus. E o segundo lamento, irmãos, é para as nações, é para as pessoas que não estão atentando para a relevância da mensagem. E aqui a voz diz: buscai-me e vivei. Nós temos informações de que a Europa, no berço de missões, Europa, o berço do cristianismo, as igrejas chamadas fundamentalistas estão se tornando em bares, estão se tornando em restaurantes, estão se tornando em boates, estão se tornando em museus. Triste. A Europa. A Europa que lá no tempo passado louvava e glorificava Jesus Cristo. A Europa de Lutero, a Europa de Zwingli, a Europa de John Locke e tantos outros homens de Deus que saíam e anunciavam o Evangelho. Hoje a Europa, literalmente, materialista. Hoje a Europa, as pessoas buscando cada vez mais ser afortunadas. Meus irmãos, essas nações estão morrendo. E aqui o profeta diz: vida ou morte. Creiam, buscai e vivei. Recusam e morrei. O problema das pessoas é erradamente acharem que o corpo possui um espírito. É que eu estava comentando com essa pessoa a qual estou evangelizando. E falei isso para ela. Olha, as pessoas acham que possuem um corpo. E algumas nem acham que possuem espírito. Tem umas que nem se importam, o espírito não existe. E pessoas cultas, pessoas inteligentes, dizem: morreu, acabou. E na verdade é o espírito, meus irmãos, que possui um corpo. O corpo é perene. Quando se morre, o corpo vai para a sepultura e vira pó.
Mas o espírito é eterno. Morrendo o corpo, vai para o cemitério. O espírito volta para Deus, para o acerto de contas. Meus irmãos, eu já disse aqui à igreja que eu amo fazer culto fúnebre. Primeiro porque as pessoas dão atenção, pelo menos ali na hora eles dão atenção. E quando nós estamos ali fazendo um culto fúnebre, e quando nós sabemos que a pessoa que partiu, ela está com Cristo, é um irmão em Cristo, dando bom testemunho, a gente fala com alegria. Se nós estamos chorando por dentro pela perda do nosso amado, mas sabemos que ele está lá com Cristo, isso é uma alegria para nós, porque ele está melhor que nós. Ah, meus queridos, mas como é difícil! Como é difícil fazer um culto fúnebre quando nós somos convidados a fazer e a pessoa nós nem conhecemos ou conhecemos e sabemos que pelas suas atitudes e por não ter tomado uma decisão ao lado de Jesus Cristo, nós não sabemos. O que eu faço? Olha, meus queridos, o fulano de tal, não posso dizer nada sobre ele. Entendo que ele está na presença de Deus fazendo acerto de contas com Deus. Mas eu gostaria de falar a vocês. A vocês, porque agora é o momento. Enquanto nós temos vida, podemos fazer a nossa decisão. Porque depois que partir, se Deus achar, Deus já fez o que tinha que fazer. Ou toma a decisão agora, depois é o acerto de contas. O que as pessoas têm feito para que tenham morada assegurada no céu? Vocês já pararam sobre pensaram sobre isso? Vocês já pararam para analisar e olhar essa questão? E interessante que essa pergunta, muitos têm se esforçado em demasia para merecer um lugar no céu, não é verdade? Você conhece amigos e amigas que fazem muitas coisas para merecer o céu? Fazem romarias. Irmãos, também eu fico envergonhado de ver a atitude das pessoas que não têm Jesus Cristo, como elas se envolvem para achar que merece alguma coisa ou algum lugar no céu. No texto, o profeta Amós diz que muitos têm buscado a Betel. E quantos têm buscado a Aparecida do Norte? Quantas pessoas têm colocado uma cruz nos ombros e saído pelas estradas para ir até a Aparecida? Outros vão até Gilgal. Vocês já viram na televisão a quantidade de pessoas que vão a Meca? Em torno de 2 milhões de pessoas ao ano. Não é o local para se fazer preces. Ou subir escadas de joelho, ou mesmo caminhar muitos quilômetros a pé carregando a cruz, ou cortar os seus próprios corpos com chicote, e até mesmo se auto-crucificarem. Para nada essas coisas servem. Buscai ao Senhor e vivei, é o clamor dos povos. Mas como? Como podem chegar até Deus? E eles muitas vezes dizem, como podemos nós chegar até Deus, se o que nós fazemos não faz com que cheguemos até Deus? Se não é através de obras, se não é através de religiosidade ou até mesmo bondade, como buscar a Deus e viver? Primeiro passo, humildade. Ser humilde o suficiente para reconhecer que em nós não há nada de bom e que precisamos esvaziar de nós mesmos, reconhecer que é pecador perdido. E aí entra a dificuldade do ser humano. O ser humano não gosta, ele quer ser valorizado. Em partes, até concordo que nós temos que fazer uma campanha, trabalhar para que a pessoa seja valorizada. Mas muitas vezes é necessário mostrar a ela o seu erro, mostrar a ela que ela está perdida, que ela precisa da graça salvadora do Senhor Jesus Cristo. E aí entra o segundo passo, a obediência. Aceitar o plano proposto por Deus e que foi executado pelo seu amado Filho. Aceitar as boas novas do Evangelho.
O Evangelho é anunciado, o Evangelho é o Deus que se fez homem, veio à terra, nasceu de mulher, viveu aqui com os homens, comeu, bebeu com os pecadores, sentiu tristeza, sentiu alegria, sentiu fome, sentiu sede, carregou sobre os seus ombros as nossas dores e o nosso pecado. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, como diz o profeta Isaías. Meus irmãos, Jesus foi submetido a açoites, suportou os cravos em suas mãos, nos seus pés, sentiu a dor da lança perfurando o seu lado e uma coroa de espinhos rasgando o couro da sua testa. O justo pelos injustos, o puro pelos impuros. Este é o pagamento aceito pelo Pai Celestial para a remissão do pecado humano. E nós sabemos disso. Talvez você possa ter pensado, mas o pastor vai novamente falar sobre essa questão. Mas, meus irmãos, enquanto eu for pastor dessa igreja, enquanto eu for pastor, eu vou continuar anunciando a mensagem das boas novas. E se porventura vocês estiverem cansados de ouvir, comecem a trazer pessoas que não ouçam, que não sabem disso. É uma profundidade, a quantidade de pessoas que não sabem disso. E é interessante que eles dizem, olha, eu aceito Jesus todos os dias. Acho interessante quando eu converso com a pessoa, evangelizo ela, e ela fala, mas pastor, eu aceito Jesus todos os dias. E aí eu posso dizer, você não aceita nenhuma vez. Porque aceitar Cristo é um ato. Aceitar Cristo é se entregar naquele momento. E aí passa a ser filho de Deus. E é este o pagamento aceito pelo Pai Celestial para a remissão do pecado humano. Sem sangue não há remissão de pecados. E o profeta João Batista expressou ao ver o Senhor Jesus, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado. Este é o caminho, o único caminho proposto por Deus, e não há outro meio de ir para o céu. Há um hino que nós cantamos, né? Para o céu, por Jesus irei. Para o céu, por Jesus irei. Grande é o meu prazer. Ajude aí. Certeza ter? Para o céu, por Jesus irei. Irmãos, essa é a verdade que nós temos em nossos corações. Essa é a verdade. Mas muitas vezes nós negamos essa verdade para outras pessoas. E negamos quando não falamos, negamos quando não expressamos, negamos quando não falamos do Evangelho. E o terceiro passo é crer. Crer e receber a Jesus como o único Senhor e Salvador de sua vida. Meus queridos, quando assumi a primeira igreja batista de Jaboticabal há 6 anos, uma das coisas que mais assim me tocou foi esse anúncio, esse aviso. Jesus Cristo é o nosso Salvador. E Ele é nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador, e nós precisamos fazer com que as pessoas saibam disso, fazer com que as pessoas conheçam que Jesus é o Senhor e Salvador. Buscar a Deus é deixar de lado as suas atitudes de religiosidade e bondade. Quantas pessoas caminham aí ouvindo os falsos pastores para se dar bem na vida? O Evangelho não é se dar bem na vida. Ouvindo os padres e eles presos na idolatria. Buscar a Deus é se entregar incondicionalmente para Jesus. Buscar ao Senhor é almejar a volta do Senhor Jesus Cristo. Igreja, vamos despertar, vamos acordar, vamos louvar e glorificar e pedir para que Jesus volte. Buscar ao Senhor é desejar que nossos amigos, nossos vizinhos, familiares conheçam o Evangelho das Boas Novas. Se é tão conhecido por nós, se nós ouvimos tanto e sabemos o que é o Evangelho e as Boas Novas, nós precisamos anunciar às pessoas. Buscar ao Senhor é falar e profetizar que aquele que nele crê será salvo, porém o que não crê já está condenado. Buscar ao Senhor é orar para que a nossa pátria venha a se render aos pés de Jesus.
Buscar ao Senhor é contribuir com ofertas para missões e, como eu disse, não só contribuir, mas envolver, a fim de que os brasileiros venham a conhecer e se entregar ao Salvador. Irmãos, nós somos 210 milhões de habitantes nesse país. Só no estado de São Paulo nós somos mais de 40 milhões. E ao seu lado, caminhando com você, e muitas vezes almoçando e jantando com você, há pessoas que não conhecem o Evangelho. Em oração, evangelização, e com as nossas ofertas, vamos trabalhar para que se cumpra o Salmo 53. Bem-aventurada a nação cujo Deus é o Senhor. Irmãos, vamos orar para que o nosso Brasil venha a ser verdadeiramente uma nação cujo Deus é o Senhor. Vamos orar, vamos clamar, vamos levantar um lamento para que o Brasil verdadeiramente se entregue ao Senhor Jesus Cristo. Amém? Que Deus abençoe os amados irmãos. Nós agradecemos essa oportunidade que temos de poder expressar o amor e a graça do nosso Salvador. Irmãos, agora nós vamos passar para a celebração da ceia.